Estamos de volta com o Alerj Debate. Eu converso com a deputada Marta Rocha e com o deputado Marcelo Freixo sobre a proposta de emenda constitucional que quer reduzir a maioridade penal no Brasil. Eu gostaria de falar um pouquinho nesse segundo bloco sobre essa chamada manobra que foi feita para a aprovação da proposta em primeiro turno na Câmara dos Deputados. E também gostaria de saber a opinião dos senhores sobre o futuro dessa proposta. Ainda vai passar por mais uma votação e no Senado tem mais dois turnos, né? Como é que os senhores veem essa questão? Bom, é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional, então não depende, não passa pela presidência, não tem a sanção da presidência, isso depende exclusivamente do Congresso, importante que se diga. A minha esperança é que no Senado isso tenha um outro nível de debate. Agora, o que aconteceu dentro da Câmara de Deputados foi muito grave, né? Porque foi uma manobra, no meu entendimento, absolutamente ilegal. Tanto é que isso vai parar na Justiça, né? Já tem um grupo grande de deputados de vários partidos que estão entrando na Justiça. Houve uma derrota, né? Na terça-feira passada houve uma derrota. Sim. Eles não conseguiram o número de votos necessários. Os 308 votos. Exatamente, eles não conseguiram os 308 votos necessários para aprovar a PEC, né? Que, aliás, o número da PEC é 171, é muito simbólico, inclusive. Né? Não conseguiram essa votação. Perderam. Né? E aí, no dia seguinte, o presidente da Câmara, que me parece ter ali algumas questões patológicas, inclusive, não consegue perder, né? Aprova uma emenda, né, aglutinativa que absolutamente não tinha sido pedido destaque. Porque para aquela emenda ter sido votada, teria que ter sido pedido destaque no dia anterior. Como ele não esperava perder aquela votação, eles não se prepararam para aquela derrota, então não tomaram os cuidados. Então essa votação foi uma votação que rasgou o regimento, né, por completo, né, para se aprovar de qualquer maneira algo que, na verdade, é um texto que modifica muito pouca coisa, mas reduz, fato é que reduz a idade penal, proposta que tinha sido derrotada 24 horas antes. Então, a forma de fazer, independente do tema, independente Sim. do que nós achamos, eu quero dizer que eu tenho muito respeito pelas opiniões diferentes. Eu não acho que aliás, eu não acho que o mundo está dividido entre progressistas e fascistas a partir desse tema, Marta. Acho que é muito delicado isso. Eu não acho que todo mundo hoje que defende a redução da idade penal seja fascista. Eu tenho esse cuidado. Não acho isso. Eu acho que é um debate que tem que ser feito. Os principais veículos de comunicação, todos eles defendem como empresas, a redução da idade penal. Eles se colocam assim. O debate está muito desigual. A gente está tentando ocupar os espaços, fazer os debates, produzindo material, mas o debate está desigual. Né? Nós queremos o debate amplo. Agora, independente das opiniões, e que eu respeito quem pensa diferente de mim, o que aconteceu na Câmara é inaceitável. O que aconteceu na Câmara foi uma manobra, foi ilegal e vai ser decidido na Justiça. Mas o presidente, Eduardo Cunha, ele diz que há precedentes, que já houve outras situações em que isso foi aprovado dessa maneira. Inclusive cometido por ele mesmo, né? Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser colocadas. Primeiro, eu conheço pessoas corretíssimas que são a favor da redução da maioridade penal. Eu tenho sido chamada para participar de vários debates e tenho tido ao meu lado, em posições contrárias, pessoas corretas que entendem pela redução e devem ser respeitadas. Exatamente. Essa é a minha posição como cidadã. Como parlamentar, eu acho que a gente tem que aprender a perder. Isso faz parte da democracia. Quando a gente entra em plenário e debate a nossa posição, está previsto no jogo da democracia ganhar ou perder. Né? Eu não acho que o que aconteceu no dia seguinte foi democracia. Uhum. Eu acho que foi uma manobra eleitoral para atender ao desejo da maioria. Né? Porque havia, dentro do quarto poder, que são os meios de comunicação, e eles só fizeram isso porque tinham a convicção que seriam apoiados pelos meios de comunicação, porque se não fosse, não teriam coragem de fazer. Né? E foram, porque não virou um escândalo nacional. Não virou um escândalo, porque tinham o apoio do meio de comunicação, não há dúvida disso. E, pelo menos, tudo que eu li do mundo jurídico, e aí eu vi a manifestação de vários juristas, que aquilo era, efetivamente, um grave, né, erro ao regimento interno, à Constituição, e assim falou
alguns ministros do STF, que eu não vou citar aqui, e alguns outros juristas. Então, acho que a gente tem que ter clareza disso. O que ficou muito claro para mim, é isso que eu quero destacar, é que essa manobra só aconteceu porque havia a certeza do apoio dos meios de comunicação. Exatamente. Porque se não tivesse o apoio dos meios de comunicação, no dia seguinte isso era um escândalo. E se baseiam nessa maioria da sociedade também. E se baseia exatamente disso. disso. Né? A sociedade está clamando por isso. Então a gente tem que entender assim, bom, o que é... Eu tenho que sempre entender, eu como parlamentar, eu tive mais de 52 mil votos. E aí eu quero dizer assim, eu não faço o que o meio de comunicação quer. Eu faço aquilo que, primeiro, a minha consciência manda fazer. Sim, tem princípio no debate, né? Quem me elegeu sabe o que a minha consciência me manda fazer. Quem me elegeu é um voto de opinião, é um voto que sabe exatamente quais são os meus princípios. Ô, Marta, deixa eu completar uma coisa que eu acho que é importante. É um pouco nesse sentido. Debate de maioria e minoria. Né? Eu estou muito acostumado a ser minoria. Né, no parlamento, nas minhas brigas. Se eu fosse entrar em briga para ser maioria, eu acho que eu não teria entrado em 80% das brigas que eu entrei. Né? E eu, honestamente, às vezes eu tenho muito orgulho da minha derrota. Às vezes eu tenho muito orgulho da minha derrota, porque eu não gostaria de estar comemorando com quem venceu. Então, às vezes eu tenho isso. Né? Essa é uma frase famosa do Darcy Ribeiro. Agora, respeito a opinião de quem é favorável a redução. Não acho que todo mundo seja fascista. É evidente que existem os fascistas no Brasil há tempos, mas não acho que 80% da sociedade brasileira seja fascista. Seria um equívoco pensar um negócio desse. As pessoas, enfim, é um debate que tem que ser feito. Né? Agora, a democracia tem uma relação direta com as minorias. Para qualquer democracia ser válida, as minorias têm que ser preservadas. As instituições precisam preservar as minorias. Ao contrário do que as pessoas imaginam, que a democracia é o regime da maioria. Né? Quando a maioria se impõe e anula as minorias, isso não é democracia. Isso não é democracia. A democracia é quando as minorias têm os seus direitos garantidos. Por isso que o sistema judiciário, por isso que o sistema legislativo tem que garantir o direito das minorias, o direito das opiniões, da existência das minorias. E aí eu quero dizer o seguinte, só para completar, nós tivemos agora um plebiscito na Grécia, que era uma questão de autonomia, que era uma questão de um país se colocando diante da comunidade europeia, né, de soberania nacional. Evidente que eu apoiei o não ali na Grécia, achei que foi uma medida corajosa, mas cabe a eles, houve debate, né, e é um plebiscito. É completamente diferente da redução da idade penal. O que a gente está querendo aqui é o debate. O que a gente está querendo aqui é o aprofundamento do debate, que não está havendo. E o que houve na Câmara não foi democrático, foi o antidemocrático, ao contrário da Grécia. Então não pode ser comparado. Lá você aceita a maioria e aqui você não aceita. Não, aqui eu aceito a maioria, aqui eu estou aceitando ser uma opinião minoritária, mas eu tenho um princípio e quero fazer esse debate. Lá venceu a maioria num processo democrático. Aqui a maioria venceu num processo não democrático, que foi a virada de mesa do Congresso. E é isso que eu estou condenando e é isso que eu estou criticando. E eu continuo fazendo meu debate sendo minoria na sociedade, que a democracia me garante ser minoria. É curioso que eu assisti uma parte da votação e todos os deputados que subiam para defender a não redução, outros pediam a partes e diziam o senhor está sendo contra a população, o que o senhor está falando é contra o desejo dos brasileiros, porque 90% querem isso. Como é que a gente chegou nesse número? Como é que a gente chegou nessa maioria hoje, tão esmagadora? É que eu acho que hoje, se o deputado se preocupar em fazer... Com esse critério, né? Exatamente. Eu acho assim, que se o deputado se preocupar em fazer o que deseja o meio de comunicação, eu acho que ele tem que ter a dignidade de pedir, de renunciar ao seu cargo e ir embora. Porque realmente... Se não tiver princípio... Se não tiver princípio, então... Se você faz qualquer coisa pela maioria independente... Quem é que vai ser, de quem vai ser o interesse? Né? Qual vai ser o interesse? Mas os senhores acreditam que realmente 90% da população quer a redução da maioridade penal? Eu acho que não, mas sinceramente acho que não importa se é 80, se é 60, se é 70, se é 90. Eu acho que a maioria da população brasileira hoje deseja a redução. Eu não tenho a menor dúvida de que a maioria. Se essa maioria é composta por um número X, Y, Z... Eu acho que não importa. Eu quero garantir o direito de debate da minoria e quero respeitar essa maioria. Agora, mais do que isso, eu não acho que necessariamente por ser maioria esteja necessariamente certa.
Eu posso lembrar aqui, uma maioria apoiou o golpe militar de 64 no Brasil. Uma maioria apoiou o fascismo do Mussolini na Itália. Uma maioria apoiou o regime nazista da Alemanha. E a história, né, tomou a responsabilidade de mostrar que essa maioria naquele momento não estava certa. Hoje, existe uma produção do medo muito grande. A produção do medo, e o medo, ele tem como seu tradutor a intolerância. Né? Quem traduz o medo é a intolerância. São posturas intolerantes, são posturas violentas. A violência hoje, que a gente assiste em pessoas sendo espancadas na rua, no justiçamento, ela está também na proposta da redução da idade penal. A ideia de que a vingança substitui a justiça. Isso não necessariamente vai fazer com que essa maioria tenha uma proposta que traga melhorias concretas para a vida das pessoas. E eu quero lembrar que no início da nossa conversa, o Marcelo falou do espancamento no Maranhão. Sim. E recentemente, aqui na nossa cidade, no início do ano, ou no finalzinho do ano passado, nós tivemos um jovem que foi acorrentado no Flamengo. Sim. E a gente já esqueceu. Sim. E nós a gente tivemos se uma moça que foi espancada, que foi morta, e depois descobriram, enfim, que era inocente, que ela foi tinha... confundida. Que ela foi confundida. Isso aconteceu no passado e a gente está se assustando de novo. Né? Então, quer dizer assim, na defesa dos direitos humanos, a gente está esquecendo, né? E é isso que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? De não deixar essa sensação de insegurança ou essa sensação de impunidade, de medo, ser maior do que os nossos princípios. Claro. Porque amanhã pode ser algum ente nosso que possa ser injustiçado, porque a gente tem esse péssimo defeito de achar que a gente está numa redoma de vidro, né? Que os nossos jamais pecarão, os nossos jamais serão alcançados pelo mal, né? E não é verdade. Então a gente tem que ter clareza disso, tem que construir algo que seja sólido, que seja bom para todos, que seja bom para a eternidade, para o futuro. Então acho que esse desejo mesquinho que a gente tem, né? É isso que faz essa sociedade ser tão frágil, ser tão pequenez, né? Então, acho que isso que faz ser tão frágil. Isso, Marta, se traduz até no vocabulário, né? Sim. No uso das palavras, né? Sim. Então, por exemplo, nesse debate é muito comum o termo menor. Né? O termo menor, ele já é um termo que determina uma condenação, porque ele já é apropriado da lógica do medo. Você chama de menor aquele que você teme. Você não chama de menor alguém que você quer proteger, alguém que você tem preocupação, alguém que você tem um olhar social. Você chama o menor aquele que você quer punir. Você chama o menor aquele que é o outro, aquele que é diferente de você. Ninguém apresenta seu filho, fala, esse menino aqui, esse menor é meu filho, a cara da mãe. Esse é o meu menor. Né? Esse é o meu menor. Menor é o filho do outro. Aliás, menor é o filho de ninguém, dos ninguéms, que o Eduardo Galeano falava. Isso está no nosso vocabulário e a gente vai reproduzindo e isso constrói valores. Né? Então, e manchetes de jornal, como manchete do jornal O Globo, né, do ano passado, menores saem drogados do buraco do calçadão e ameaçam banhistas. Eles moravam no buraco de esgoto e a matéria inteira era o susto que os banhistas tomavam quando passavam e eles saíam por ali. Não havia uma linha na matéria. Ninguém se indignou com o fato de morarem no buraco. Não havia uma linha na matéria perguntando qual é o nome, porque é menor, né? Deputados, gostaria de continuar muito mais esse debate. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu agradeço muito a presença dos dois. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, você pode acessar o nosso site, www.tvalerj.tv. Ou então mande uma mensagem para faleconosco@tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.